Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 333 milhões de pessoas. Há 50 anos eram cerca de 200 milhões, então cresceu cerca de 50% entre 1974 e 2024. No entanto, quando você olha para as projeções para daqui a 50 anos, a taxa de crescimento não é de 50%, é muito, muito menor. A ONU projeta uma população americana de 389 milhões até o ano de 2074. Isso é um crescimento de apenas cerca de 16%, nada perto dos 50 anteriores. E se você descartar novas pessoas entrando no país por meio da imigração e contar apenas os novos nascimentos de pessoas já dentro dos Estados Unidos, essa porcentagem não só fica menor, como pode até entrar em valores negativos. Este gráfico do Escritório do Censo dos Estados Unidos mostra como até 2060 pessoas estrangeiras vivendo nos Estados Unidos vão representar cerca de 17% da população, o que também leva a uma reorganização da composição étnica da população jovem. Em 2016, 51% das pessoas com menos de 18 anos eram brancas, 25% eram hispânicas, 15% negras e 5% asiáticas. Números que mudam na projeção para 2060. Os brancos continuam sendo o maior grupo étnico, mas com 36%. Os hispânicos se aproximam com 31%. Os negros permanecem em 16% e os asiáticos crescem apenas para 8%. Explicando que a maior quantidade de imigrantes projetados provavelmente virá de países hispânicos, provavelmente da América Central e do Sul. Enquanto no passado, eles vinham principalmente da Europa, África e partes da Ásia. Agora, isso não é ruim nem é algo novo para os Estados Unidos, uma nação construída sobre a imigração, que viu números semelhantes ao longo de sua história, com um recorde histórico de cerca de 15% de cidadãos nascidos no exterior em 1890, mas isso mostra um problema fundamental para os Estados Unidos, que é o fato de que seu próprio povo hoje não está tendo tantos filhos quanto costumava ter. Agora, eles não estão sozinhos. A maioria dos países europeus enfrenta igual ou pior problema de população envelhecida. Até antigos gigantes populacionais como a China enfrentam cenários ainda mais críticos que os dos Estados Unidos. Mas neste vídeo, vamos descobrir por que isso acontece nos Estados Unidos, as causas, as consequências e as possíveis soluções. Os Estados Unidos sempre foram conhecidos por sua população em crescimento, um verdadeiro caldeirão cultural, onde imigrantes de todo o mundo se reuniram para construir uma nova nação onde tudo era possível. Primeiro da Europa, depois da África, Ásia e, por fim, da América do Sul. Se você é um americano branco, as chances são de que sua origem seja inglesa, alemã, escandinava, italiana, grega ou irlandesa. Se você é um americano negro, provavelmente sua origem é do Caribe ou da África. Se é um americano asiático, seus ancestrais vieram da Ásia. Se você é um americano hispânico, sua origem vem ou de uma migração portuguesa e espanhola antiga, ou de uma migração mais recente da América Central e do Sul. A menos que você seja nativo americano, seus ancestrais foram imigrantes que tiveram muitos filhos. Esse crescimento contínuo da migração e as altas taxas de fertilidade fizeram com que a população dos Estados Unidos também crescesse continuamente. No entanto, nos últimos anos, esse crescimento populacional diminuiu. De acordo com o Escritório do Censo, o crescimento populacional, incluindo a imigração, nunca ficou abaixo de 0% desde 1950, mas suas taxas variaram bastante e estão definitivamente em uma tendência de queda. Entre 1950 e 1963, houve um crescimento constante entre 1,5% e 2% ao ano. Mas desde então, os valores nunca mais foram tão altos. Foi de 1,29% em 1971, 1,21% em 1980, chegando até 1,4% entre 1991 e 1993. Mas desde então, só caiu. O último ano a atingir um crescimento de 1% foi 2007 e desde então, esse valor nunca mais foi alcançado. Em 2021, caiu bastante para 0,3%, recuperando um pouco depois,
mas nada significativo. E a projeção é que nunca mais volte a subir, continuando a cair até chegar a um residual de 0,13% em 2074. E de acordo com o Departamento do Censo dos Estados Unidos, em um cenário de baixa imigração, a população dos Estados Unidos pode até começar a diminuir a partir de 2040 pela primeira vez em sua história. A tendência de queda no crescimento populacional tem causas variadas e começou nos anos 90. Diversos fatores contribuem para esse declínio desde então, incluindo taxas de natalidade mais baixas, aumentos esporádicos nas taxas de mortalidade, diminuições esporádicas na migração e, surpreendentemente, o aumento da expectativa de vida também. Para explicar rapidamente cada um deles antes de entrar em mais detalhes, taxas de natalidade mais baixas são autoexplicativas. Se as pessoas têm menos filhos, a população não cresce tanto. É a principal causa, pois todas as outras estão relacionadas a ela. Taxas de mortalidade mais altas podem levar pessoas em idade reprodutiva a morrerem sem ter filhos, impedindo essas pessoas de ter filhos. Isso faz com que isso impacte não apenas o total da população, mas também o seu crescimento. Reduções na migração têm efeito similar. Menos imigrantes resultam em menos pessoas e menos nascimentos. Apesar do número total de imigrantes ser hoje maior do que na maior parte dos últimos 100 anos, está em queda. No passado, as altas taxas de fertilidade da população nativa compensavam isso, mas sem elas pode surgir um problema. E, surpreendentemente, os aumentos na expectativa de vida também afetam esse crescimento. Embora o aumento da longevidade beneficie o total da população, muitos já não trabalham mais. Alguns conseguem se aposentar por conta própria, mas outros não. E se uma família mais jovem tem um parente mais velho dependente dela, essa dependência na velhice pode preencher a lacuna financeira que, de outra forma, iria para uma dependência juvenil. Em resumo, as pessoas não podem se dar ao luxo de ter filhos se também precisam arcar com os custos de vida dos avós. Todas essas coisas levam a outra consequência. As pessoas estão tendo menos filhos do que as gerações anteriores. Além das 3 causas indiretas que mencionamos, essa mudança é influenciada por vários fatores sociais e econômicos. Mais mulheres buscam educação superior e carreiras, o que frequentemente resulta em adiar ou evitar casamento e maternidade. Métodos contraceptivos são mais usados atualmente, resultando em menos gestações não planejadas. E, acima de tudo, o custo de vida e de criar filhos aumentou significativamente, tornando mais difícil para as famílias conseguirem arcar com o custo de ter filhos. Outro fator relacionado deve ser considerado ao analisar o crescimento populacional, considerando as taxas de natalidade que indicam o número de nascimentos por 1.000 pessoas. A taxa de natalidade em 1909 era extremamente alta, em torno de 30, ela caiu para 18 na década de 1930, principalmente devido à Grande Depressão. A mesma lógica do custo de vida que vemos hoje, e também a gripe espanhola, que matou muitos jovens também. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um verdadeiro baby boom, com taxas de natalidade chegando a 27, algo impossível de se repetir por todas as razões já citadas. Essa grande geração dos baby boomers agora está chegando à idade de aposentadoria, levando a uma taxa de mortalidade mais alta. Os avanços na área da saúde aumentaram a expectativa de vida, mas, eventualmente, essa mudança demográfica significa que mais pessoas estão morrendo do que nascendo, o que inevitavelmente contribui para um déficit na taxa de crescimento da população. Basicamente, se a maior geração não é a que está tendo filhos ou vai ter filhos, a população vai diminuir. Antes, uma palavra do nosso patrocinador, você. Sem vocês assistindo, nossos vídeos não seriam possíveis, e muitos ainda nos apoiam diretamente no Patreon, ajudando a melhorar nossos vídeos toda semana. Em troca da sua ajuda lá, você recebe alguns benefícios legais, como a oportunidade de sugerir ideias de vídeos, ter seu nome na descrição do vídeo e nos créditos finais de cada vídeo, além de acesso antecipado aos vídeos. Toda semana, o Bastidores mostra o processo de roteirização e edição, enquetes para influenciar títulos e miniaturas, sem falar nas transmissões ao vivo exclusivas com perguntas e respostas e outros temas. E a oportunidade de me enviar mensagens diretamente com qualquer coisa que você queira dizer. Se quiser apoiar o canal e aproveitar benefícios exclusivos, junte-se ao Exército do Conhecimento hoje mesmo nas categorias Médico de Combate
infantaria, cavalaria, artilharia ou até oficial. Você encontra tudo no link no topo da descrição. Vamos voltar ao vídeo. Isso pode não ser algo totalmente ruim. Uma população em declínio pode parecer preocupante, mas traz possíveis benefícios, como menos pressão sobre recursos e meio ambiente. Com menos pessoas, haveria menos demanda por energia, água e outros recursos. Além disso, isso pode potencialmente reduzir o preço desses recursos e o custo de vida, começando naturalmente a ser uma solução para a parte do problema original que enfrentamos. Uma população menor pode resultar em cidades menos cheias e menos congestionamento de trânsito. Isso pode melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, tornando as áreas urbanas mais baratas e habitáveis e reduzindo o estresse associado à superlotação. Além disso, com menos pessoas competindo por empregos, pode haver melhores oportunidades de trabalho e potencialmente salários mais altos para os trabalhadores, resultando em mais renda disponível e, novamente, uma solução parcial que pode acabar levando a taxas de natalidade mais altas mais uma vez. Porém, os impactos negativos de uma população em declínio são relevantes e variados. Economicamente, uma população em diminuição pode levar a uma força de trabalho reduzida, o que também pode dificultar o crescimento econômico. Menos trabalhadores humanos significa menor produção econômica, menos consumidores e uma base tributária menor. Isso pode pressionar as finanças públicas, tornando mais difícil financiar serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura ou, por exemplo, incentivos para ter filhos, tornando o problema ainda pior. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho, há menos contribuintes para sustentar um número crescente de aposentados. Esse desequilíbrio pode causar déficits financeiros e pressionar os programas de assistência social. Segundo a Administração da Seguridade Social dos Estados Unidos, até 2034, os fundos fiduciários combinados da Seguridade Social se esgotarão se as tendências atuais continuarem. Os Estados Unidos se beneficiam há muito de uma população diversificada e crescente, que estimula a criatividade e empreendedorismo. Uma queda no crescimento populacional pode sufocar isso e reduzir a capacidade do país de se adaptar a novos desafios e oportunidades. Além disso, isso pode ameaçar a posição dos Estados Unidos como superpotência militar, já que os militares da ativa são formados principalmente por jovens. A não ser que haja automação total, com drones e soldados robôs operados remotamente por pessoas mais velhas, afastadas da linha de frente. Agora entendemos o problema. Crescimento populacional baixo devido a taxas de natalidade menores, resultado de diversos fatores. Esse baixo crescimento faz com que, na taxa atual, a população dos Estados Unidos estagne ou até diminua, o que pode ser feito. Para enfrentar de vez a queda populacional, é preciso resolver o problema em pelo menos uma das frentes ou em ambas. Uma solução é criar políticas de apoio às famílias e incentivo à natalidade. Isso pode incluir oferecer incentivos financeiros diretos para ter filhos, fornecer creches acessíveis e criar ambientes de trabalho mais favoráveis à família. Ou implementar regulamentações estatais que reduzam forçadamente o custo de vida, como salários mínimos mais altos, habitação com aluguel controlado e limites nos lucros corporativos para bens e serviços essenciais. Outra solução é reformar as políticas de imigração para atrair mais imigrantes em situação regular. Os Estados Unidos têm uma longa história de se beneficiar da imigração, que impulsionou seu crescimento populacional, econômico e cultural. E se os Estados Unidos falharem ou não quiserem resolver um desses dois problemas, um problema real pode surgir. Projeções para 2030 em diante indicam que a imigração responderá por metade ou mais do crescimento populacional. Se abandonada, a população dos Estados Unidos pode diminuir pela primeira vez na história. Ao mesmo tempo, se nada for feito para resolver a crise da taxa de fertilidade, a população atual dos Estados Unidos vai desaparecer e ser completamente substituída. Estados Unidos e o resto do mundo enfrentam uma decisão difícil. Ou mudam totalmente o funcionamento de suas sociedades para viabilizar uma população bem mais idosa, ou resolvem o problema por um dos dois caminhos citados. O primeiro cenário também não é solução permanente. Mesmo adaptando e mudando o funcionamento das coisas, se a população não for capaz de se renovar depois de cair para um certo número, o país estará condenado à extinção. O que você acha?
Que medidas adotaria para aumentar a fertilidade e sobre a imigração como solução? Comente abaixo. Obrigado por assistir e aos apoiadores pelo suporte. Se quiser participar, acesse conteúdo exclusivo e mantenha contato direto comigo. Inscreva-se aqui no YouTube também. Nos vemos na próxima para mais conhecimento geral.